nessa tarde, nós começamos com a versão do nosso Play Talk. E o Play Talk de hoje, quando eu chamar o nome deles, eu quero ouvir muito barulho, independente da tribo, tá? O Play Talk de hoje vai falar sobre um assunto muito importante, então espero que vocês prestem atenção, fiquem ligados, não se distraiam, gerem expectativas, porque tudo aquilo que está sendo construído aqui nessa tarde é para o nosso crescimento, amém? Amém? Então vamos fazer silêncio. Nós temos um tema muito interessante, muito bacana. E, como eu falei, quero começar aqui chamando para a mesa do nosso Play Talk nessa tarde. Ele, que é pastor e líder do Play Campus Alphaville, Pastor Jairo, e faz barulho! Olha só as ovelhinhas aí, ó. E quero chamar ele, que veio de lá, de Natal, Levi Chagas, líder do A13. Mais barulho, mais barulho. Na verdade, ele é do Videira Fortaleza, tá, gente? Quero chamar aqui ela, que é líder do Play São Caetano, e tá toda de laranja, Raquel Moreira. Ela é pastora e líder do Play Campus Alphaville, pastora Janaína. Galera de Alphaville veio com a corda toda, quero ver vocês agora, porque eu vou chamar o meu mano, parceiro, ele é líder do Play São Caetano, Washington! Pessoal, acho que eles vão precisar de um microfone aqui, tá? Só tô vendo o meu microfone aqui, eles vão precisar de um microfone. E vamos começar aqui agora, falando sobre um tema muito interessante. O Play Talk, por favor, vamos fazer silêncio. Prestem bastante atenção, é um tema legal e a gente espera fazer um talk com vocês bastante descontraído nessa tarde. Nós vamos falar sobre um tema chamado propósito. E você sabe o que significa propósito? Para abrir o nosso talk, assim, essa frase para mim, ela é muito batida, mas eu fui no dicionário buscar o significado de propósito. E propósito, segundo o Michaelis, é intenção de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, desígnio, plano, projeto, vontade. Sabendo o que o dicionário diz sobre propósito, nós abrimos o talk nessa tarde com uma pergunta. E eu quero dar a honra do pastor Levi responder aqui, né, para a gente a primeira pergunta. Em poucas palavras, o que nós podemos entender como propósito? Eu só não sei se vai ser em poucas palavras, mas quando falaram, né, que a gente ia estar conversando aqui sobre propósito, eu estava ali na salinha e corri atrás de uma imagem que falou muito ao meu coração. Eu não recordo o nome do livro que eu li isso, não sei se já está aí com os meninos na mídia, mas o nosso propósito a gente encontra... Tem aí a imagem? Não? Tá aí, show. Eu vou aqui para enxergar, tá, pessoal, que eu sou míope. Desculpa. Mas aquilo ali vermelhinho é o nosso propósito. Aquilo ali é propósito. Na real, o que é que seria propósito? O que eu amo fazer, o que o mundo precisa, o que me pagariam para fazer e o que eu faço bem. A junção dessas 4 coisas aí, ali na interseção, eu encontro o meu propósito. E ali tem, né, o que eu amo fazer com o que eu faço bem, o que é aquilo, a minha paixão. O que eu amo fazer com o que o mundo precisa, aquilo ali é a minha missão. O que o mundo precisa e o que me pagariam para fazer, aquilo ali é vocação. E o que eu faço bem e o que me pagariam para fazer é a minha profissão.
Mas, enfim, Levi, em poucas palavras, o que é propósito, né? A junção disso tudo aí. É a junção de cada área. Muitas vezes a gente espera por um Senhor, né? Esse é o meu propósito. Não, de uma maneira simples, através do servir, através de você colocar o seu coração como parte de uma visão, você vai encontrando o seu dom, você vai encontrando o seu talento, você vai encontrando o seu propósito, você vai, na medida que você vai se envolvendo, seja na visão da igreja ou numa visão da instituição que você trabalha, você vai encontrando o seu propósito quando a gente analisa isso daí direitinho. Muito bom. Vamos para a nossa segunda pergunta. E a segunda pergunta, ela vai aqui para a nossa pastora Janaína, tá? O que significa ter uma vida alinhada com o propósito de Deus? Acho que isso é uma pergunta, né, que muitas vezes as pessoas fazem, principalmente no começo da caminhada, quando começam muito a ouvir falar sobre propósito, mas o que significa, o que quer dizer você ter uma vida alinhada com o propósito de Deus? Muito bom. Uma vida alinhada com o propósito de Deus. Deus, o que Ele quer, com quem é que Ele se alinha, né? Qual é o propósito de Deus? Pessoas, né? Então, assim, você ter uma vida alinhada com Deus é uma vida que você está disponível para as pessoas, né? O que foi que Jesus fez na cruz, né? Morreu por pessoas, Jesus curou pessoas, relacionamento com pessoas, né? Então, Deus é isso, Ele é amor e com pessoas, né? Acho muito interessante colocar essa relação, muito bem falado, essa relação do propósito de Deus com as pessoas, porque tudo se trata de um relacionamento, né? E eu acho que foi isso que a nossa pastora quis dizer. Tá. Também agora para Alphaville, pastor Jairo vai responder, né? Eles sentaram assim de ladinho, lado a lado, gente, pelo amor de Deus, olha só. Pastor Jairo, como eu posso saber qual o propósito de Deus para a minha vida? Eu acho que é uma pergunta que todos nós já fizemos, se não fizemos um dia vamos fazer, mas como é que eu posso saber qual o propósito de Deus para a minha vida? Bom, eu acho que antes de tudo é você desmistificar algumas coisas que talvez você tenha aprendido na sua vida toda, né? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Meu Deus do céu, eu vou atrás do meu chamado, vou atrás do meu ministério, né? Como se o ministério fosse nosso, o chamado fosse nosso. Mas entender que o propósito de Deus é que sejamos filhos semelhantes a Jesus, né? E se o propósito de Deus é que você seja filho semelhante a Jesus, você vai fazer aquilo que Jesus fez, você vai pensar como Jesus pensou, você vai agir como Jesus pensou. Então, o seu propósito é se tornar igual ao filho. Aquilo que o filho fez, você faz. Aquilo que o filho não fez, você não faz. É fácil? Não, é um processo. Você vai amadurecendo, vai crescendo em graça, vai conhecendo, vai amando, vai liberando, vai perdoando e você vai se tornar parecido com Ele. Então, o propósito de Deus para a sua vida é que você seja parecido com Jesus. Amém? Muito bom. A outra pergunta, ela pode ser até um pouco polêmica. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar em destino, né? Acho que nos filmes, acho que até mesmo conversando com alguém, fala, isso já foi do seu destino, né? Isso aconteceu porque era o seu destino, está escrito. E a gente tem uma pergunta que eu acho que é muito bacana, e essa pergunta eu vou querer que Raquel responda, destino e propósito são as mesmas coisas? Então, não, né? Destino está muito mais relacionado com aquela ideia de que algumas correntes filosóficas defendem de que você tem algo que foi predestinado, algo que Deus escolheu e não tem intervenção, ou algum tipo de ideia espiritual vai definir por você, e você vai ser levado como se sua vida fosse responsável, sem ter a sua participação, sem nada que você venha fazer, venha contribuir para que aconteça no destino, né? Uns anos atrás, aí, para a época que algumas pessoas ainda assistiam Globo, porque eu creio que ninguém assiste Globo, amém? Tinha até uma novela, Senhora do Destino, né? Existem filmes, enfim, como se o destino fosse algo assim, tipo, tá no destino, eu sofri, eu vou sofrer, coisas do tipo. Então,
a ideia de destino é essa, mas propósito tem a ver com a vontade de Deus para a sua vida. E aí Deus tem um propósito para todos. E as ferramentas que Deus vai disponibilizar para você, você vai utilizar para esse propósito. Óbvio, o propósito de Deus para todos, como já foi dito aqui na mesa, é vidas, é alcançar vidas. Jesus é o nosso modelo. Mas existem dons, talentos, né? Oportunidades, o que Levi trouxe, o seu trabalho, sua profissão, a sua vocação, tudo isso são ferramentas que vão contribuir para o propósito. E o propósito não é seu propósito, é o propósito de Deus para você. E aí você vai em busca de entender qual é o propósito de Deus. Então, propósito tem a ver com aquilo que Deus deseja para você e as ferramentas que você vai utilizar na caminhada para chegar lá. E destino tem mais uma coisa de predestinação, porque assim como eu falei, propósito tem a vontade de Deus, mas tem a sua contribuição. Tem os formatos, as coisas que você vai se disponibilizar. Destino dá uma ideia de que, tipo, eu não preciso fazer nada, o destino vai me guiar. Então, são duas coisas diferentes. Alguém quer completar o que a Raquel falou? Acho que o pastor Jairo quer completar. Deixa eu só acrescentar, né? Não vou tirar nada não, em nome de Jesus. Na verdade, eu acho que tanto o propósito quanto o destino, eles podem ser mudados, né? Se você foge do propósito, se você deixa de agir, de ter uma ação em cima daquilo que Deus já estabeleceu como propósito, provavelmente você não chega no final e provavelmente você não cumpra um propósito. Se você tem, e logo o seu destino vai ser mudado, né? Porque de repente Deus tem um propósito para você e esse propósito vai te dar um destino. Ou a vida e as pessoas, ou você mesmo está escolhendo um destino para você longe dos propósitos. Você pode ter a escolha, cara, eu vou fugir desse destino, vou entrar no propósito de Deus e vou mudar o meu destino. Ou você pode estar debaixo do propósito, falar, vou cumprir o propósito, e no meio do caminho, você parar de agir com coerência aquilo que Deus colocou você para fazer. Então, de qualquer forma, você estava no propósito e não vai alcançar o destino que Deus quer, porque você escolheu parar de agir com coerência aquilo que Deus falou para você. Então, assim, é muito bom a gente estar atento a isso. Tanto o propósito e seus destinos, eles estão mais ligados às suas decisões, que precisam ser coerentes com aquilo que Deus falou com você. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que de boa, então a gente vai seguir. Eu trouxe uma reflexão, tá? A oração nos aproxima de Deus, permite-nos ter visão do futuro e compreender melhor o nosso propósito. Acho que essa reflexão aqui, ela casa muito com o que a pastora Janaína falou, né? Quanto mais nós temos uma vida de oração e de busca de comunhão com Deus e de cuidar de um relacionamento, buscar por um relacionamento com Deus, nós conseguimos compreender mais qual é o propósito dele. E aí, eu tenho uma próxima pergunta, que talvez alguém aqui se encontre nessa situação. Uma pessoa, mesmo sabendo, mesmo que você saiba qual é o propósito de Deus para a minha vida, mesmo que você já tenha escutado várias vezes alguém falar para você que o propósito de Deus para a sua vida é esse ou aquele, e você pode ter em você consciência de qual é o propósito de Deus para você, mesmo que você tenha essa consciência, e aí vai a pergunta uma pessoa mesmo sabendo do propósito de Deus para a sua vida, ela pode adiar isso? De que forma ela estaria se afastando do propósito de Deus para a vida dela? E aí eu vou fazer essa pergunta para Washington. Muito boa pergunta. É uma pergunta de fato propícia, porque muita gente se questiona a respeito disso. E eu creio que uma das coisas que se levanta para, de fato, ser como barreira na vida dos jovens hoje, adolescentes, na vida de qualquer pessoa, é o medo. A pessoa sabe qual é o seu propósito, sabe qual é a sua vocação e muitas vezes tem medo. De que forma eu vou viver isso? De que forma eu vou viver aquilo que Deus me mostrou? Será que eu tenho habilidade de fato? Como é que eu vou alcançar isso? Então, são questionamentos que são inquietações, indagações que se levantam, mas deixa eu dizer algo que aconteceu na minha vida. É a questão de permissividade. O mesmo Deus que nos deu a visão é o mesmo Deus que nos faz vivenciar essa visão. Então, quando a gente se permite
Deus ele acrescenta as ferramentas necessárias. Então, medo, de fato, eu pensei em algo agora relacionado ao seguinte: só existe coragem porque existe medo. Então, nós precisamos vencer o medo, muitas vezes da vergonha, muitas vezes da timidez, muitas vezes falar em público, gente, era uma das coisas mais difíceis que é considerado um dos medos maiores. E para te dizer que eu estou aqui, meu irmão, é porque Deus está fazendo uma obra e Deus ele é poderoso para fazer qualquer coisa, entende? Então, passando para um outro ponto, respondendo essa pergunta, é o seguinte: muitas vezes a gente quer acessar as coisas fora do tempo, fora do local certo. Só que só existe vida, só existe plenitude de vida na casa de Deus. É aquela história conhecida como a parábola do filho pródigo. Ele entendeu isso e ele precisou reconhecer que ele poderia viver de forma plena o seu propósito na casa do Pai. Então, é isso aí. Muito bom. Alguém quer acrescentar alguma coisa, Raquel? Uma das temáticas sobre propósito, que acho que é o que mexe muito com nós que somos jovens. Nós estamos na época de ir a esse propósito, ou então viver o propósito de Deus para a sua vida. E muitas vezes foi até o que Jairo trouxe: você pode contribuir para chegar ou não chegar, né? E é importante nesse bate-papo falar de algo que aflige muito a gente. Eu comentei sobre ferramentas, talentos, habilidades que você vai descobrindo e adquirindo para o seu propósito. O Washington cita sobre a questão do falar em público. E aí eu queria rapidinho só contribuir com uma experiência. Desde que eu tenho... Na verdade, eu nasci nessa igreja aqui. Eu sou filha da Ramo da Videira, tá? Mas eu só tenho apenas 30 anos, tá, gente? E assim, eu nasci nessa igreja, mas quando eu fiz 11 anos de idade, eu entendi que eu precisava conhecer Jesus, eu precisava saber quem era o Deus. Um Deus que existia, não um Deus do meu pai e da minha mãe, que a vida toda eu ouvia falar, mas um Deus de experiência. Então, quando eu fiz 12 anos, Deus falou comigo que Ele era real e eu podia vivenciar coisas nele. E desde lá Ele falou para mim: eu vou te usar para poder levantar pessoas. Gente, eu tinha apenas 11 anos de idade. Eu era uma menina tímida, né? Eu sempre fui muito gordinha. Então, o fato de ser muito gordinha e sofrer bullying, inclusive, às vezes na escola, isso tornava muitas vezes com que eu me retraísse. Eu não falava com as pessoas, eu era muito tímida, eu tinha vergonha. E na escola, alguns indícios já começavam a mexer comigo, vivendo tudo isso, quando era para fazer um trabalho de equipe, coloca a Raquel. Às vezes as coisas eram muito incoerentes ao que eu vivia. Eu sofria bullying, eu era gordinha, eu usava óculos, eu uso óculos desde 5 anos de idade. Eu tinha todas as características de ser a excluída da sala. Mas sempre que tinha uma coisa, eu era chamada para ser a líder, eu sempre dava as ideias e eu vivia um conflito. Quando eu fiz 11 anos de idade, existia um conflito muito grande entre as coisas da igreja e as coisas do mundo. E quando eu comecei a viver esse processo aqui com Deus, Deus falou para você: ei, menina, eu vou usar você. E desde lá Ele começou a falar várias coisas. E eu comecei a me permitir a tanto viver essas coisas, essas habilidades, as questões de liderança na escola quanto na igreja. Então eu comecei a me envolver. E aí o mundo e as coisas, né, de Deus começaram a concorrer com os meus talentos. Eu comecei a me permitir a assumir esses lugares de lideranças. Deus começou a tratar essas coisas, né, de bullying, enfim, coisas de complexo. Por eu ter sofrido essas coisas, eu me tornei uma pessoa perfeccionista. Então eu fui para aquele lado: se eu sou tão assim, eu vou ser muito mais. E eu me cobrava muito. Mas ao mesmo tempo Deus dizia: ei, eu quero tratar isso. Eu quero usar isso na minha igreja. E eu não conseguia entender. O mundo me puxava para participar de coisas e eu ficava pensando na minha igreja, sabe? Até que Deus falou assim para mim: filha, nessa época, gente, não tinha rede de jovens,
não tem o que a gente tem hoje. Era por isso que o mundo me fascinava muito. Mas eu já tinha dentro de mim os comandos e as habilidades. Então, tipo, gincana na escola, trabalho na escola, eu achava isso o máximo. E dizia, Deus, como eu vou conseguir contribuir com isso aqui na minha igreja se não tem? E aí, nesse processo, Deus falou assim para mim, ei, filha, se isso está borbulhando aí dentro de você, é porque eu vou começar com você. E aí foi 12, 13, 14, 15, eu fui me envolvendo em um grupo de meninas. Cadê a galera do Remanescente que está aqui, que conhece essa história? Tinha umas meninas aqui e tal, que... Levanta a mão, Vanessa. Foi junto comigo, Deus foi falando algumas coisas, não tinha rede de jovens. E o que eu quero dizer, eu cheguei a liderar grêmio estudantil na escola, cheguei a ser responsável pela escola toda, acho que é mentor estudantil, não lembro o nome, mas é aquela pessoa que representa os 3 grêmios, manhã, tarde e noite. E Deus falou assim para mim, filha, mas eu não quero você lá, eu quero na minha igreja. Gente, por que eu estou contando isso? Não existia nada que eu visse na minha igreja para fazer. Não existia nos meus olhos, mas existia no coração de Deus. Quando a gente começou a fazer essas coisas, essas movimentações, era um grupo muito pequeno. Até que as coisas começaram a acontecer, isso já gerava no meu coração, no coração de outras pessoas, e eu comecei a dizer, Senhor, eu entrego meus dons e talentos. Por mais que eu tivesse vivido coisas lá, né, na escola, em outros ambientes que me trouxeram experiências, eu sempre sonhei com o que você está vivendo aqui hoje. Sabe, Deus, Ele tinha um propósito para mim, e eu não entendia. Quando eu sofria bullying, quando eu não queria ser nada, quando eu era convidada para liderar, e eu dizia, eu não tenho condições, eu não sabia que ia existir vocês aqui. Sabe, na época que o pastor Jonathan foi para a Austrália, eu estava aqui. Eu e muitos que estavam aqui comigo. Eu estava aqui orando. Enquanto ele estava sendo inspirado lá, eu estava aqui, continuando crendo, gerando vocês. Então, assim, falar de propósito e de missão é falar do que vocês estão vivendo aqui. Porque olhar para vocês e ver as pessoas que estão aqui, é eu dizer, Deus, eu estou vivendo o meu propósito. Sabe? Gente, Deus falou comigo, eu tinha 11 anos, eu tenho 30. E eu sei que ainda existe muito mais. Mas eu quero dizer que quando eu tinha 12 anos, Deus falou comigo, ei menina, eu vou usar você para você falar com todos os públicos. Hoje eu sou formada em pedagogia por conta do propósito. E eu posso ajudar jovens, crianças, adultos, todas as faixas etárias. Ou seja, sou formada pela academia para ajudar a igreja. Porque a sociedade está na igreja. Muito bom, hein? Sentiu o peso? Mas é isso aí, é isso aí. Gente, vocês estão gostando? Porque se tiver chato, eu abro perguntas aqui, saio aqui perguntando a vocês, dando oportunidade de vocês perguntarem, tá? Querem perguntar? Alguém tem uma pergunta? Eles estão com medo, tá? Então eu vou partir, aproveitando que... Quem tem? Alguém quer responder? Você é a igreja. Igreja sou eu, igreja é você, somos nós aqui. Igreja é esse organismo vivo, né? A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, mais do que as 4 paredes, mais do que uma instituição, nós somos a igreja, né? Ontem a gente falou sobre a igreja primitiva. E a igreja primitiva, a gente vê lá em Atos que eles se reuniam, eles se relacionavam, eles não falavam de, talvez, estrutura em si. É isso daqui, igreja é família, igreja é levar a mensagem, compartilhar da mensagem de Jesus, é viver em comunidade compartilhando a mensagem dele, entre si, com pessoas que, enfim, inusitadas, que a gente jamais se relacionou, mas igreja é isso. Igreja sou eu, igreja é você, e nós somos igreja não para as 4 paredes, nós somos a igreja e existimos para o mundo. Nós somos a igreja e existimos para as nossas áreas de atuação. Amém? Não tenha mais dúvida, você é a igreja, tá vendo aí? Vou aproveitar, Levi, vou fazer uma pergunta agora. Raquel falou, né? Isso tudo da história dela, falou dos dons
que ela entregou para o Senhor. Meus dons, minhas habilidades, tudo isso pode me ajudar a viver os propósitos de Deus? De que forma? Sim, total. Eu acredito que os seus dons e talentos só fazem sentido se for direcionado para as coisas de Deus. Muitas vezes eu converso com a galera lá no A13, né? E algumas pessoas chegam, caraca, Levi, eu canto, eu isso, aquilo e tal, meu propósito é cantar, meu propósito é pregar, o meu propósito é isso, meu propósito é aquilo e tal, pá. Mas legal a pergunta, falar de dons e talentos, porque muitas vezes a gente confunde dons e talentos com o que de fato é o nosso propósito. Dons e talentos não são não é o seu propósito. Isso aqui é importantíssimo, galera. Pega aí e coloca isso no teu coração. Existe uma figura maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é o nosso, digamos, chamado geral, propósito geral. A gente não pode se desvencilhar disso, se afastar disso. Eu me relaciono com Deus e eu amo ao próximo, assim como eu me cuido com Deus, assim como eu me relaciono com Ele, eu também quero que o outro vivencie isso. Então, os seus dons e talentos é para serem colocados à disposição disso. Amém? Então, sempre quando a gente quiser pensar em dons e talentos, passem pelo primeiro filtro lá. Ei, eu amo, eu sirvo pessoas, e como é que a música vai me levar a amar e servir pessoas? Porque se eu ficar pensando que o meu propósito é único e exclusivamente cantar, quando precisar para você lavar o banheiro, você não vai. Olha aí. Quando, lá no college, lá na Austrália, chegava vários estudantes de diversas partes do mundo, porque vê ali a Hillsong como aquela banda e tal, e vai para a Austrália, caraca, meu propósito, cantar, o meu dom, meu talento, cantar. Chega lá, vai cantar no banheiro, limpando o banheiro. E aí, acabou o propósito da pessoa? Acabou o dom da pessoa? Acabou o talento dela? Então, não. Então, mais do que os nossos dons, mais do que os nossos talentos, existe uma figura geral. Existe uma big picture de olhar e falar assim, ei, a minha função, mais do que exercer os meus dons e talentos, é amar e servir pessoas, independente da minha área de atuação. E se na minha área de atuação eu consigo encaixar os meus dons e talentos, aí vai dar uma explosão fantástica, amém? Mas que a gente não se distancie do... Como é? Olha aí. Exatamente. Mas que a gente não se distancie disso, do que de fato nós somos chamados a fazer, que é amar e servir pessoas. O Levi não foi chamado para pregar, o Levi não foi chamado para cantar, o Levi não foi chamado para ser advogado, o Levi foi chamado para amar e servir pessoas, independente do que for. Muito bom, hein, gente? Muito bom. Muito bom mesmo. Eu trouxe aqui um versículo lá de Jeremias 29:11. Eu não sei se vamos conseguir ver aqui no telão, porque eu não passei para a mídia. Me ame, por favor. Mas eu vou ler. Porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quis trazer esse versículo porque eu acho que esse versículo, mesmo que ele fale de um outro contexto, mas ele traz para a gente uma realidade que é os pensamentos de Deus ao nosso respeito. E para isso nós temos uma pergunta, e eu gostaria de fazer essa pergunta para o pastor Jairo. Se você tivesse que fazer uma escolha, sabe, entre um grande sonho, a gente costuma sonhar e todos nós temos sonhos dentro de nós, mas se você tivesse que se encontrasse diante de uma situação em que você tivesse que fazer uma escolha entre um grande sonho seu, mas seguir diante do propósito de Deus para a sua vida, qual seria a sua decisão e por quê? Aí a pergunta, na verdade, é para o pastor Jairo.
Pergunta difícil, hein? Na verdade, você estava fazendo a pergunta, estava querendo lembrar uma passagem aqui que pudesse me respaldar, mas eu lembrei de uma passagem em Gálatas que diz que não sou mais eu quem vivo, né? Mas Cristo vive em mim. Eu acho que os sonhos pessoais, eles vão passar muito por aquilo que você achar como importante para a sua vida. Porque, veja bem, se você vive uma vida sem conhecer a Cristo, ou conhecendo a Cristo e não o seguindo, é normal você querer que seus sonhos, seus projetos deem certo. Porém, quando você começa a se relacionar com Deus e você começa a entender tudo que a gente está falando aqui de propósito, você vai perceber que muito melhor do que os seus sonhos é viver os sonhos dele. Os sonhos dele vão trazer para você prazer, não traz peso, né? A palavra de Deus já diz em Provérbios que a bênção de Deus, ela não acrescenta dores. Então, na verdade, quando você abre mão dos seus sonhos, você está abrindo mão da sua vontade, do seu querer, por algo muito melhor. E, na verdade, se fosse para acrescentar alguma coisa nessa pergunta, seria: eu estou trocando o meu sonho ou sonhando de verdade? Legal, muito bom. Né? Sonhar com Deus é sonhar de verdade. Sonhar com Deus é um sonho que tem relevância. Sonhar com Deus é sonhar junto com o coração do Pai. Legal. Sonhar sem Ele é viver para si. Sonhar sem Ele é olhar para o seu umbigo. Sonhar sem Ele tudo termina em você, tudo é para você. Então, assim, na verdade, o que nós precisamos é morrer um pouco e entender que os sonhos de Deus vão te levar para lugares bem mais altos do que os seus próprios sonhos. Isso aí. Sonhos de Deus vão te levar para um lugar bem mais alto do que os seus próprios sonhos. Muito bom. Essa pergunta aqui agora que eu vou fazer, acho que ela é muito interessante, principalmente para os líderes de GC que estão aqui. Tá? E aí, eu vou fazer essa pergunta aqui. Gostaria de começar com o Levi, mas eu gostaria que todos os outros falassem, mesmo que um pouquinho. A gente vai dar uma acelerada aqui agora. Mas essa pergunta é importante para você, líder de GC, ficar ligado. Como um líder, como ele pode ajudar o seu liderado a compreender a importância dos propósitos de Deus para ele? Vamos esperar a mensagem, pode ser? Vamos falar disso na mensagem, logo em seguida. Mas como que um líder pode aproximar, né, uma pessoa que está sob a sua responsabilidade do propósito de Deus? Eu acredito que quando a gente tem boas conversas na mensagem, trazendo o coração da pessoa para a luz da mensagem, compartilhando da mensagem de acordo com a dúvida da pessoa, aquilo gera luz, gera clareza, você não vai dar resposta. Nós, líderes de GC, a gente não tem que dar resposta pronta para ninguém. Mas a partir do momento que eu estou em oração, a partir do momento que eu estou na mensagem de Jesus, eu vou conseguir extrair algum ensinamento, eu vou conseguir extrair alguma sabedoria, eu vou conseguir extrair alguma visão que a pessoa vai pegar, opa, caiu uma ficha aqui. Eu estava nessa linha de raciocínio, eu estava nessa perspectiva, mas através dessa luz que a mensagem, que essa conversa trouxe, opa, eu vou passar a decidir de uma maneira mais sábia, eu vou passar a decidir de uma maneira coerente, eu vou passar a entrar numa perspectiva que eu vou me aproximar do meu propósito, eu vou criar o meu propósito, eu vou descobrir o meu propósito. Eu não sei qual é a tua perspectiva em relação ao propósito, né? Se é criar, se é descobrir, se é isso, se é aquilo, mas eu acredito que na mensagem, através de uma conversa franca, a gente consegue extrair sabedoria da Bíblia, de passagens, ali em Provérbios, tem muita sabedoria, mas como que a gente pode auxiliar a nossa galera, não dar respostas prontas, mas fazer perguntas poderosas de sabedoria na mensagem. Quando vier o questionamento, a gente gerar outros questionamentos, fazer com que a pessoa saia com ainda mais dúvida. Não dúvida assim de estou perdido, mas questionar o que de fato merece ser questionado. A nossa função como líder de GC não é dar resposta pronta. A nossa função é apontar as pessoas a um relacionamento com Jesus, a um relacionamento com a mensagem, a questionar as questões que a própria pessoa está fazendo. Amém? Não
tenham essa obrigação de querer direcionar de uma maneira assertiva Amém. e conclusiva. Né? Alguém que não seja a Raquel, quer acrescentar alguma coisa? Eu creio que muitos chegam de fato com muitas dúvidas e eu acredito que esse tema é propício, visão. E eu posso dizer que nós podemos ajudar os nossos liderados a entender o propósito, abrindo os olhos dele, mostrando e empoderando ele que você tem um potencial, você tem um futuro, você tem planos, você tem, entende? Você vai ajudá-lo de forma clara, a promover que ele viva, né, aquilo que Deus tem para ele. Então, ajudando ele a visualizar. Cara, Deus tem algo para você. Deus tem isso para você, sabe? Então, é dessa forma. Valeu, pastor Jairo, quer acrescentar? Eu gostaria. Desculpa, voltei, pastor. Não, vá você, vá. Pelo amor de Deus. A gente pode Que é isso? acrescentar. Não, vá. Pelo amor de Deus. Não, na verdade... Fiquei acanhado, pessoal, aqui agora. Não, na verdade, eu aprendi algo nesse tempo para cá, de um mês para cá. A gente esteve lá em Natal. E eu entendi que propósitos e sonhos, normalmente, sei lá, 99% das vezes, eles não estão prontos, você vai construir. Então, não tem como um líder construir o seu propósito, o seu sonho. Você vai escolher construir as suas decisões. O que a gente faz como líder é facilitar. Nós somos facilitadores. Para que a construção, você vai construir e nós vamos facilitar que seja construído. Mas a decisão sempre vai ser sua, porque o propósito e o sonho, ele vai exigir de você um preço. E quem vai estar disposto a pagar ou não vai ser você. Legal. Nesse sentido, compartilhando com vocês uma experiência assim, que foi um divisor de águas e foi aquele momento que você olha propósito em tudo quanto é canto na sua vida, né? Mas foi em 2013, eu até compartilhei um pouquinho com vocês, né? Eu trabalhava no escritório de advocacia, eu trabalhava no Tribunal de Justiça, eu liderava o A13 lá em Fortaleza, eu namorava há 7 anos, estava prestes a noivar para me casar, estava morando na casa dos meus pais com minha família, em Fortaleza, e no curso de noivos, né, depois lá no nosso relacionamento, numa lição sobre propósito no curso de noivos, eu comecei a me questionar sobre uma série de coisas, em relação ao meu profissional, em relação à minha vida na igreja, em relação ao meu noivado, em relação a várias áreas da minha vida, e eu cheguei para o meu líder na época, o pastor Rafael, falei: pastor, tá passando tudo isso daqui na minha mente, o que é que eu devo fazer? Aí ele: não sei. O que é que você quer fazer? O que é que está no seu coração? O que é que Deus tem colocado no seu coração? Eu: não, pastor, tem isso, mas o que é que o senhor acha que eu tenho que fazer? E ele: não sei. O que é que Deus tem colocado no seu coração? O que é que Deus tem falado ao seu coração? Qual o parecer do Espírito que Ele tem colocado ao teu coração? Eu falei: não sei, pastor, eu quero do Senhor um direcionamento, uma sabedoria, vamos aqui. E ele: não, o que é que Deus está falando ao seu coração? O que é que Deus está falando ao seu coração? Mas, naquele momento, teve uma conversa que eu tive com a minha namorada, e Deus estava colocando no meu coração, eu percebi, Deus está colocando no meu coração um chamado ministerial. Eu quero trabalhar na igreja, eu quero trabalhar no ministério, eu quero fazer igreja, eu quero ajudar 24 horas na construção da igreja. Eu quero ajudar 24 horas na construção da igreja, quero abrir mão aqui dessa parte, nesse momento, nessa estação, dos trabalhos que eu estava. E, em relação ao meu namoro na época, a gente trocou uma ideia sobre isso, e ela falou: você não é nem doido de deixar os seus trabalhos para viver uma vida ministerial, tipo, ir para qualquer cidade, construir igreja, viver essa aventura. E eu falei para ela: eu acho que Deus está falando que eu sou louco o suficiente. E agora? Ela: não, você não é nem louco. Eu falei: mas eu acho que eu sou louco o suficiente. E ela: não faz sentido isso. Aí eu: caraca, mas o pior é que eu acho que Deus está falando aqui que faz sentido. Aquele negócio que você fica assim, tipo, meu irmão, não está te gerando paz? E um namoro de 7 anos, pelo filtro do propósito, eu falei: cara, infelizmente, pelo filtro do propósito, eu
a gente vai ter que concluir, vai ter que terminar o nosso namoro, porque a nossa vida a minha vida ministerial, o propósito que ele tem, que eu discerni nele, não foi nenhum pastor falando, porque se o pastor falasse, depois se desse errado, eu poderia chegar para o pastor e falar assim, tá vendo, pastor, foi culpa tua, né? Mas nenhum pastor me falou isso, foi fruto de relacionamento com Deus, foi ele que me falou. Então eu falei para ela, fulana, é melhor a gente tomar essa decisão de uma maneira sábia, você com o seu propósito, você com os seus sonhos, eu com os sonhos que Deus tem colocado ao meu coração. E fruto dessa decisão, nos 3 anos seguintes, eu vivi as experiências mais loucas assim, no chamado ministerial, digamos assim, né? Eu mudei para Natal, vivi os 3 anos mais loucos lá na construção da igreja. A gente iniciou uma igreja de 80 pessoas em 3 anos, 2.500 pessoas. E assim, novos amigos, novas pessoas, novos sonhos, alegria, sinceridade de coração. Depois dos 3 anos, fui para a Austrália, vivi coisas incríveis também lá na Austrália, em Sydney, 2 anos. E os últimos 6 anos tem sido isso. Os últimos, não, mais tempo, aí, faz mais tempo. Mas por que eu estou falando tudo isso, né? Você discernir o seu propósito, e saber o que Deus de fato está falando ao seu coração. E aqui o seu propósito, o chamado específico, talvez não seja um ministério, mas seja, sei lá, uma área específica que ele vai te direcionar. Amém? Amém. Queridos, está terminando o nosso talk. Quero agradecer aqui, foi muito bom. Vocês aprenderam, gente? Vocês gostaram? Acho que não gostou muito, não. Vocês gostaram? Foi importante, eu espero que vocês não tenham ficado apenas no nível, na camada de conhecimento, tá? Mas que isso se transforme em uma busca por relacionamento com Deus e uma busca por viver tudo isso que a gente pôde aprender um pouco aqui nesta tarde. Você tem o seu líder de GC, você tem os líderes aqui da rede, os nossos pastores, para se sentir à vontade depois e procurá-los e conversar um pouco mais. Amém? Muito obrigado a vocês. Boa tarde! Escuridão, sua graça está. Palmas, não há como se esconder. Não vou negar teu amor incansável pra me ter. No limite em decepções, perdido em minhas emoções, mas seu amor me alcançou. Eu quero que você tire o pé do chão e celebre. Eu me entrego por completo, é a vida que tens pra mim. Um oásis nos espera, liberdade eu só tenho em ti, eu livre sou. Oh lá lá, ao me entregar eu livre sou. Oh lá lá, ao me entregar eu livre sou. Lá 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 lá, ao me entregar eu livre sou. Teu reino está a me chamar para a vida que há em ti. Teu coração a me atrair e eu não posso resistir. Minha devoção quero te dar, eu não quero me deixar levar. Meu coração é teu, Senhor. Eu quero ver quem vai dar o pulo mais alto da videira. O completo é a vida que você está no Play Conference. Mistura essas cores aí, mistura essas cores aí. Eu só tenho em ti, eu livre sou. Oh lá lá, ao me entregar eu livre sou. Oh lá lá, entregar eu livre. La 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 la.
me entregar, eu livre sou. Baixou, todo mundo. Cante. Eu me entrego por completo. Quero a vida que tens pra mim. O oásis nos espera. Liberdade eu só tenho em ti. Fica aí. Vou me entregar, eu livre sou. Ao me entregar, eu livre sou. Oh, lá, lá. Oh, lá, lá. Lá, 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 lá. Ao me entregar, eu livre sou. Oh, lá, lá. Oh, lá, lá. Ao me entregar, eu livre sou. Oh, lá, lá. Oh, lá, lá. Ao me entregar, eu livre sou. Palmas. Ao refletir, eu reconheço os dias bons e maus que já vivi. Sempre esteve aqui. Vamos lá, dança e celebre. Estás na dor e nas promessas. Se pelo fogo minha fé passar. Ouça! O futuro não sei o que trará, mas o passado pode me contar. Meu Deus não me deixará. O que começou terminará. Eu confio no que virá. Sua fidelidade nunca falhará. Minha história diz, nele posso confiar. Muito mais em meu futuro, sendo alto ou baixo eu passar. Na frente tu irás. Onde me chamas, eu te sigo. Tua mão me erguerá. O futuro não sei o que dará, mas o passado pode me contar. Meu Deus não me deixará. O que começou terminará. Eu confio no que virá. Sua fidelidade nunca falhará. Minha história diz, nele posso confiar. A fidelidade nunca falhará. Palmas! Baixou todo mundo. O futuro não sei o que trará, mas o passado pode me contar. Calma. Fica aí. Meu Deus não me deixará. O que começou terminará. Eu confio no que virá. Meu Deus não me deixará. O que começou terminará. Confio no que virá. Sua fidelidade nunca falhará. Minha história diz,
Palmas. Olhando nos olhos seus, fez meu coração bater. Trouxe vida ao meu viver, te conheci. Palmas. Desce que eu além dos céus, no profundo eu vou. Tenho o perfeito amor só com você. Cante! Se o amor é real, nunca vai me deixar, não vai me deixar. Perco o controle se estou nesse amor, perfeito amor. Pra cá! Isso é amor, isso é amor. Isso é amor, isso é amor. Celebre! Você me traz bem pra perto, me segurando até o fim. Jesus, em ti eu sou livre. Isso é amor, isso é amor. Comprei em ti. Eu te quero, não desistiu de mim. Eu sou teu, Eu sou Deus. palmas de mão. Esse amor é real, nunca vai me deixar, não vai me deixar. Perco o controle se estou nesse amor, perfeito amor. Vamos! Você me traz bem pra perto, me segurando até o fim. Jesus, em ti eu sou livre. Isso é amor, isso é amor. Você me traz bem pra perto, me segurando até o fim. Jesus, em ti eu sou livre. Isso é amor, isso é amor. Palmas. Olhando nos olhos seus, fez meu coração bater. Trouxe vida ao meu viver, te conheci. 1, 2, 3, vai! Isso é amor, isso é amor. Isso é amor, isso é amor. Jogou! Mas em ti eu sou livre. Isso é amor, isso é amor, isso é amor. Pega as suas mãos lá nos céus, lá nos céus. Você pode fechar os seus olhos. Você está aqui simplesmente porque um Deus poderoso, amoroso escolheu te alcançar, te amar. E Ele está nesse lugar se movendo aqui, amém? Vamos exaltar o nome dEle. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas,
Sua voz escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, as 100 bilhões de estrelas brilho das. Planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também. Posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Eu também. Deus de promessas, é sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida e a ciência ao som de sua voz seguirão. E ao teu falar, as 100 bilhões de seres vidas se formam ao fluir do teu soprar. Se revelam tua glória, eu também. Vejo teu amor em todo teu falar. Cada céu pintado, quadro se cria. Se a criação te segue, eu também. Eu também. Eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas te clamam, eu também. E se todo esse mundo não te bastar, se milhões de vezes mais eu vou Deus de promessas, em meio à dor, vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar, milhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da
morte levantaste, eu também vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada nas mãos, se escolheste ainda tudo, eu também. Deixa tudo brilhante só para te amar. Cada filho que morreste pra salvar, se por eles deste a vida, eu também. Tu farias 100 milhões de vezes mais. Sua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um só pra trás. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. Quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me deste, para ti eu vou. Para ti eu vou, para ti eu vou, rendo a ti. Confesso que seguro estou, mas teu amor me envolve e as mentiras que ouvi se esvaem. Eu me entrego a ti e para ti eu vou. Para ti eu vou, para ti eu vou, rendo a ti, e para ti eu vou. Para ti eu vou, para ti eu vou, indo a ti. Me lembraste tuas promessas e moldaste
meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, me capturou. Você pode ter as suas mãos e cantar bem alto. Me lembraste, me lembraste de suas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser, seu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste, me lembraste de suas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Cante! Para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou. Para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Você pode ganhar as suas mãos o mais alto que você conseguir e dizer: me lembraste, me lembraste de quê? De suas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Vamos lá, cante a ele. Me lembraste de suas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Só a igreja para ti. Para ti eu para ti Você pode correr para esses braços de amor. Eu não sei como você chegou aqui nessa conferência, mas eu sei que você pode correr para esses braços com confiança, com confiança, com confiança, com confiança, com confiança, com confiança. Você pode erguer as suas mãos lá nos céus, como se dissesse: Pai, me pega, Pai, me segura, Pai, me coloca no seu colo.
Você é o melhor lugar. Você é o melhor lugar. Seus braços são os melhores braços. Seu amor é o melhor. 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 É o melhor. Esse amor preenche os vazios do seu ser. Oh, esse amor preenche os vazios do seu ser. Onde ninguém pode ir, Ele pode agora. Onde ninguém pode ir, Ele pode agora. Seja cheio desse amor. Onde o medo corre, vai embora. Onde a dor vai embora. Onde as frustrações saem correndo. Onde a decepção é quebrada. Onde a depressão é destruída. Esse amor te alcança agora. Esse amor te enche agora. Seja cheio, cheio, cheio. Yeah. Seja batizado. Fogo da glória de Deus. Isso. Vamos mais fundo. Vamos mais fundo. Yeah. Ouça a voz dele te guiando e te lembrando. Me lembraste. Me lembraste de suas promessas. Me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve. Não há medo em teu amor. Mais intenso, mais intenso. Grite isso. Me lembraste. Me lembraste de suas promessas. Me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve. Não há medo em teu amor. Capturou-me. Deus. Será se você pode dar uma salva de palmas para Jesus? E agradecer essa banda maravilhosa, né? Que banda, que atmosfera. Que louvor incrível. Quantos gostam de cinema? Netflix ou no shopping mesmo? Quantos já assistiram Aladdin? Já foram assistir o Aladdin? Quem não assistiu saca o que é o Aladdin? Aquele da lâmpada lá e tal, enfim. Temos aí a imagem da lâmpada. Aqui. Show. Ó, a lâmpada caiu no chão aí, eu acho. Galera, esse aqui é o banner do filme do Aladdin. E essa frase do filme do Aladdin me chamou a atenção. Choose wisely. Escolha com sabedoria. Escolha com sabedoria. Isso daí eu peguei lá, cortei e pedi para os meninos ajustarem para compartilhar aqui com vocês. E ali no filme do Aladdin eu vi esse cartaz e eu falei, meu irmão, na real, o que é escolher com sabedoria? O que é o gênio, sei lá, da lâmpada sair dali de dentro, você ter a oportunidade de fazer 3 pedidos e o gênio fala, escolha com sabedoria. Na real, o que é escolher com sabedoria? Mas vamos lá, se a gente tivesse essa oportunidade agora, da lâmpada estar na tua mão agora, o gênio sai aqui e ele tivesse te perguntando, ei, o que é que você quer? Quais são os teus 3 desejos? Alguém gostaria de responder? Gostaria? Ele falou sim, então vamos aqui, né? Quais seriam os teus 3 desejos? Vai, esfrega a lâmpada aí, né?
Oi. Não sou o gênio, mas... É meu casamento. O casamento do meu sonho. Tá vendo aí? Pastor Jário, tá abençoado aqui? Abençoadíssimo aí, tá vendo? Não, isso aí tá o suficiente. Pode perguntar mais 2 aí. Legal. Dos 3 bastou 1, tá vendo? Ele te ama mesmo, viu? Legal. Tem um? Aprender mais e mais a palavra do Senhor. Uau. Que pedido, hein? Aqui na tribo... Qual é o nome da tribo aqui? Atos 29. Alguém quer falar? Não, tá tranquilo. Ali do outro lado. Boa. Fala, cara. Fazer que as pessoas não saiam do caminho de Deus. Uau. Quebrou demais. Aqui na tribo... Pison? Show. Alguém aqui? Vitão? Não? Nada? Ninguém? Cadê a Letícia? Sempre falo da Letícia, né? A Letícia está até com a língua azul aqui do negócio aqui. Letícia já tem tudo já. Uau! Nem pedido ela fez pro gênio. Glória a Deus, glória a Deus. Alguém mais? E vocês só pedem um, né? Tem mais 2. Opa! Pessoal, fazendo essa pergunta, né? Porque eu queria compartilhar essa mensagem em breve. Prometo que vai ser bem breve essa mensagem. Mas como é que a gente pode fazer boas escolhas? Como é que a gente pode escolher de uma maneira sábia? Como é que a gente pode escolher com sabedoria? Esse banner do Aladdin me chamou muita atenção. Eu assisti o filme na semana passada e era legal que toda vida que o gênio aparecia ali, ele falava: escolha com sabedoria, seja específico, escolha com sabedoria, seja específico. E muitas vezes os pedidos eram feitos assim de uma maneira muito vaga, muito... Enfim, ele falava, tem uma nuvem cinzenta, tem um espaço cinzento aqui. Aí ele ficava presumindo o que é que as pessoas queriam. E, Levi, por que tu está falando de filme? Eu estou falando de filme, mas na real eu quero falar de Bíblia. Na real eu quero falar da mensagem de Jesus. Eu queria falar de uma passagem que está aqui em 1 Reis, do capítulo 3, dos versículos 5 ao 14. 1 Reis, capítulo 3, do 5 ao 14, tem assim, ó. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão no sonho. Assim como o Aladim lá, assim como a lâmpada. O gênio apareceu lá na lâmpada. O Senhor apareceu a Salomão no sonho à noite e lhe disse: Salomão, peça-me o que quiser e eu darei a você. Imagina aí, Deus aparecendo hoje na tua frente, aqui, ou em um sonho, e ele falando assim: ei, pastor Jairo, me peça o que você quiser, me peça o que você quiser, e eu darei a você. E Salomão respondeu: ó, Deus, tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai, Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho, eu, Salomão, que hoje se assenta aqui no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem, eu não passo de um adolescente, eu não passo de um moleque, e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão gigantesco, um povo tão grande, que nem se pode contar. Eu não consigo olhar aqui na minha vista, no meu campo de visão, e contar quantas pessoas tem aqui. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Dá ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar o teu grande povo? Quem pode governar esse teu grande povo?
E a palavra diz que o pedido de Salomão, que Salomão fez, agradou ao Senhor. E aí Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não pediu vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas pediu discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade de trocar uma ideia, de bater um papo aqui e receber sabedoria vinda do Senhor. Pai, em nome de Jesus, continua com a gente e nos ensina a escolher com a tua sabedoria, Pai. Não a minha sabedoria, não a sabedoria humana, mas a sabedoria vinda do alto, Pai. A sabedoria vinda do Senhor, em nome de Jesus. Todo mundo diz? Amém. Dando continuidade, né, ao nosso bate-papo aqui do Talk. Como escolher com sabedoria. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você é: escolha por propósito, não por conveniência. Escolha por propósito, não por conveniência. Escolha passando sob o filtro do propósito. A gente acabou de falar aqui, propósito, e pá. Boas escolhas passam pelo filtro do propósito. Eu entrar nesse relacionamento contribui ou enfraquece o propósito de Deus para a minha vida? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa decisão, essa escolha, iniciar esse projeto, contribui para o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? As nossas decisões, elas têm passado pelo filtro do propósito. Vou iniciar um relacionamento, esse relacionamento contribui com o propósito que Deus tem para a minha vida? Eu estou pensando aqui nessa carreira, eu estou pensando nessa profissão, eu estou pensando nessa faculdade. Senhor, isso daqui contribui de alguma forma com o propósito que o Senhor tem de uma maneira específica para a minha vida? Eu estou querendo aquele projeto, eu estou aqui com esse desejo, eu estou iniciando o projeto do casamento, e aí, glória a Deus pela decisão de vocês. Iniciar esse casamento contribui para o propósito de Deus para a minha vida. Eu não tenho dúvida que o casamento de vocês é propósito de Deus. Eu não tenho dúvida que vocês estão muito alinhados, o coração de vocês aí é nítido, o amor pela casa, o amor pela causa, o amor pelas coisas de Deus. Então, é nítido que há propósito, como o pastor Jair confirmou, né, pastor Jair? Mas, eu te coloquei aqui já, não? Mas, boas escolhas não são feitas por conveniência. A gente leu aqui na mensagem, Salomão, ele estava ali, Deus apareceu a um sonho diante de Salomão e falou assim: ei, Salomão, pede o que quiser. E Salomão poderia ter escolhido por conveniência. A palavra fala, ele poderia ter escolhido riquezas, ele poderia ter escolhido fama, ele poderia ter escolhido carro, ele poderia ter escolhido o iPhone, ele poderia ter escolhido uma camisa do Bahia, ele poderia ter escolhido uma camisa do Vitória, ele poderia ter escolhido o que fosse. Mas ele pediu sabedoria, um discernimento, um coração capaz de discernir entre o bem e o mal. Um coração capaz de governar toda aquela nação. A palavra diz que ele não conseguia nem contar o número de pessoas que ele governaria. E ele pede discernimento, ele pede sabedoria, ele pede essa convicção vinda do alto e falar assim: ei, Pai, me dá sabedoria, porque não é só o Salomão aqui, eu preciso da tua sabedoria, eu preciso receber do Senhor para liderar bem essa galera, eu preciso receber do Senhor para me relacionar bem com todo esse povo, eu preciso receber do Senhor para poder conduzir o meu povo de uma maneira legal, eu preciso receber do Senhor para que eu tenha boas conversas. Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso de discernimento, eu preciso de saber o que é ruim, o que é bom, para diante das situações que eu tiver que julgar aqui, eu saiba discernir entre o bem e o mal. Senhor, eu preciso de sabedoria. Salomão, ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele escolhe sabedoria em detrimento da sua conveniência.
Em detrimento de, eu poderia ter pedido qualquer outra coisa, mas eu escolhi o propósito de governar essa nação, o propósito talvez de discernir com prudência, diligentemente. Boas escolhas passam pelo filtro do propósito. Levi, então como você faz boas escolhas? Eu passo pelo filtro do propósito, eu olho assim, tem a ver simplesmente com a minha conveniência, com as minhas vontades, com os meus desejos, ou tem a ver também com as pessoas que estão ao meu redor? Tem a ver com a minha família, tem a ver com as pessoas que eu lidero, o que eu decidi vai repercutir positivamente ou negativamente nas pessoas que estão ao meu redor? Escolhas sábias passam pelo filtro do propósito. Escolher com sabedoria, você precisa olhar para o seu propósito antes de decidir. Olhe para como isso vai repercutir na vida das pessoas que estão com você. Amém? Seja lá qual área for, seja lá em que área for da tua vida. E o segundo ponto, para que a gente continue rapidinho aqui com essa mensagem: escolha com coragem, não por medo. Jamais escolha algo baseado numa forte emoção de tipo, não, estou com medo de perder, eu estou com medo disso, eu estou com medo, vou decidir. Não, estou com medo, não, escolha a partir de uma convicção, a partir de coragem, a partir de uma postura de certeza, a partir de uma postura de fé. Ele pede sabedoria para governar todo um povo, ele pede sabedoria para discernir bem entre o que é ruim e o que é bom. Ele se coloca numa posição assim: Senhor, eu sou tão adolescente, eu sou tão jovem, eu sou tão isso, eu sou tão aquilo, mas em nenhum momento a palavra fala que Salomão olha para si com um olhar de medo, com um olhar de inferioridade, com o olhar de se achar incapaz. Ele sim coloca na situação assim, tipo, Senhor, eu sou limitado, porque o povo é gigantesco, tem pessoas adolescentes, tem crianças, tem jovens, tem adultos, tem idosos, e eu sou apenas um jovem, eu sou apenas um adolescente, eu sou apenas, sei lá, o filho aqui de Davi que herdou todo o reino. E agora, o que é que eu faço? E Salomão, a partir de uma postura corajosa, ele não retrocede, ele fala assim: eu quero sabedoria. Não existe a opção de, opa, isso aqui não é para mim, isso daqui não... Será se eu sou adequado para isso daqui? Ou eu sou totalmente inadequado? Galera, não cabe essa pergunta a gente. Muitas vezes a gente se pega pensando: eu sou inadequado para compartilhar da mensagem de Deus. Eu sou inadequado talvez para fazer uma oração. Eu sou inadequado para, sei lá, me relacionar, para chegar ali, dar um abraço, encorajar. Não, eu sou totalmente inadequado para alguma coisa. Eu sou inadequado para talvez fazer um stories. Ou, sei lá, eu sou inadequado para um curso. Deixa eu falar, você não é inadequado, bro. Você é super adequado para a boa obra que Deus te chamou para fazer. Sabe, que não haja nenhum espírito de inferioridade, um espírito de, sei lá, de covardia, mas que só haja coragem no teu coração. Eu declaro coragem sobre a vida de cada um aqui. Seja forte e corajoso, né? Como tem Josué. Seja forte e corajoso. Salomão, ele escolheu sobre a perspectiva da coragem. Ele não retrocedeu diante daquele povo. Ele não se achou inadequado diante das limitações dele em liderar toda aquela galera. Não, ele simplesmente pediu sabedoria a Deus, e que cada um aqui possa encontrar esse refúgio em Deus diante das nossas limitações. Eu tenho limitações, você tem limitações, cada um aqui tem os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. Então, que não seja os nossos pontos fracos para que a gente olhe com um olhar de inadequação para o nosso coração, ou talvez para o coração do outro. Você é super adequado para toda boa obra de Deus. Amém? 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 Sim ou não? Sim. Acredite, você já tem tudo que você precisa para a boa obra dele. Não precisa tirar nem pôr. Ele já te deu tudo, ele já me deu tudo, ele já deu absolutamente toda a sorte de recursos que a gente precisa para avançar,
para realizar, para construir, para gerar visão, para vivenciar coisas loucas nele, amém? E o terceiro ponto, rapidinho aqui, escolha pelo que é eterno, não pelo que é momentâneo. Boas escolhas também passam por esse filtro do momentâneo ou do eterno. Peraí, isso daqui é simplesmente essa noite? Isso daqui é simplesmente esses minutos? Isso aqui é simplesmente esse momento? Isso daqui repercute única e exclusivamente numa vontade ou num prazer ou no tipo, na real, o que é isso daqui? Ou essa escolha repercute na eternidade, repercute no que vai reverberar aí no meu coração, no seu coração, no coração da nossa igreja, no coração da nossa família. Boas escolhas têm a ver com o eterno, boas escolhas não têm a ver simplesmente com o momento. Eu costumo falar, né, que nem toda boa ideia é uma ideia de Deus. Pegaram isso daí? Nem toda boa ideia é uma ideia de Deus, e constantemente nas nossas redes sociais, aí, sei lá, tem boas ideias surgindo ali na nossa frente, piscando, no direct message ali, tem boas ideias e várias ideias, excelentes oportunidades, mas nem toda boa oportunidade é uma oportunidade de Deus. Nem toda boa ideia, nem toda excelente ideia é uma ideia de Deus para a sua vida. Então, Salomão, ele pede sabedoria para discernir entre o bem e o mal, sabedoria para discernir o que é uma ideia de Deus ou o que simplesmente é uma excelente ideia. Mas escolhas sábias são aquelas que abraçam a ideia do Senhor, a ideia do alto para as nossas vidas, amém? E eu queria mostrar uma foto para vocês aí, na época do colégio, não sei se eu enviei, está aí, está pequenininha, mas isso daqui, galera, 14 anos atrás, talvez 2005, isso daqui. E aqui embaixo a gente tem a Aninha, a pastora Ana. Hoje ela é pastora da Videira em Natal. Ela e o pastor Tiago lideram aí aproximadamente 3.500 pessoas na cidade de Natal. A pastora Roberta, lá da Videira Centro, em Fortaleza, aqui embaixo, lidera aproximadamente 1.500 pessoas lá no centro de Fortaleza. E ali em cima, com cara de marginal, né? Sou eu. E todos nós, a gente estudávamos juntos aí no 7 de setembro. E é legal olhar para as meninas e falar assim, cara, o que a escolha da Robertinha, o que a escolha da Aninha repercutiu nos 14 anos até hoje. Nessa época, nessa estação, nessa fase, nesse momento a gente teve a oportunidade de decidir por Jesus. Nessa oportunidade aí, nesse mesmo final de ano, final de terceiro ano aí no Colégio 7 de Setembro, todos nós decidimos por Jesus. E um desses meus amigos aí, né, eu encontrei com eles, eu acho que eu compartilhei essa história aqui com vocês, eu gosto muito de compartilhar a vivência, né, e há alguns anos atrás eu encontrei um desses meus amigos aí, que eu não vou apontar para não expor, mas ele veio me perguntar, Levi, qual é a diferença da Roberta, da Ana, da tua pessoa, do Tiago, do Rafael? Qual é a diferença da minha pessoa para a pessoa de vocês? Eu estou aqui nessa clínica de reabilitação e tal, tipo, passando por tudo isso, cara, qual é a diferença, Levi? Qual é a diferença? Por que eu estou passando por tudo isso e vocês estão aí de boa, construindo coisas novas, vivendo experiências loucas com Deus? Por que isso acontece comigo? E vocês estão aí nessa, tipo, Levi, me explica. Eu falei, brother, não existe nenhuma diferença entre a palavrinha que faz total diferença, que é a de permanecer na videira, permanecer em Cristo, permanecer em Jesus, permanecer na mensagem. Eu acho que a única diferença que existe é essa, é a capacidade de discernir, através da sabedoria que Ele nos dá, entre o bem e o mal, e escolher permanecer nele. Essa é a única diferença, brother.
eu não sou melhor nem pior do que você, mas talvez as nossas decisões são diferentes. E talvez as nossas decisões repercutem de uma maneira diferente. Então, queria te falar que os próximos 14 anos da igreja local aqui em Salvador tem a ver, passa pelo filtro da tua decisão. O futuro da igreja local nessa cidade tem a ver com a tua decisão hoje. O futuro da igreja local lá em Alphaville, aqui em São Caetano, em Salvador de uma maneira geral, passa pelo filtro da tua decisão hoje. O que você escolher hoje vai repercutir na eternidade de alguém, por causa da escolha delas. Quantas pessoas aí têm vivenciado experiências incríveis com Jesus, iniciado aí novas histórias com Jesus, famílias, pelo amor de Deus. As nossas famílias hoje, toda a nossa família está na igreja, vivendo aí experiência com Jesus. E para finalizar, é isso que eu queria te passar, que a gente possa tomar decisões baseado pelo filtro do propósito, decidir com coragem, não por medo, não por qualquer outra coisa, e decidir baseado na eternidade, não simplesmente visando um momento, não simplesmente olhando para aquela circunstância, não simplesmente olhando talvez por um sábado ou por uma noite, mas que as nossas decisões elas repercutem, que elas repercutam por mais 5, 10, 15 anos, e é isso que eu queria profetizar sobre a tua vida. Amém? Que as tuas decisões irão construir algo que você não imagina. A gente jamais imaginou que um sim para Jesus ia repercutir em pelo menos 5.000 pessoas. Um sim, por causa de um sim, uma decisão, mudando toda uma trajetória, uma decisão, mudando toda uma trajetória, Amém? Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Pai, nós decidimos hoje pela tua sabedoria, nos ensina a escolher com sabedoria, que o Senhor possa trazer, Pai, cada vez mais coragem, cada vez mais propósito, cada vez mais discernimento, cada vez mais a tua visão, Pai, a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Espírito Santo de Deus nos ajuda, Pai. Espírito Santo de Deus nos ajuda a decidir conforme o teu querer. Pai, eu declaro aqui no play que as pessoas irão frutificar, irão prevalecer, irão permanecer no Senhor. A tua palavra é clara, Pai, aquele que permanece no Senhor, aquele dará muitos frutos. O ramo que permanecer na videira, aquele dará muitos frutos. Aquele que permanecer em Jesus, aquele dará muitos frutos. E é isso que eu declaro, muitos frutos através do coração de cada um aqui. Muitos frutos através da liderança, muitos frutos através da vida, muitos frutos através de bons relacionamentos, muitos frutos através de decisões sábias, muitos frutos, Pai, dá crescimento exponencial sobre essa casa. Pai, eles irão usufruir aqui de crescimento exponencial. Em 1 mês eles irão crescer 1 ano, em 2 meses eles irão crescer 2 anos, em 3 meses eles irão crescer 3 anos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vem trazer esses frutos loucos, esses frutos inusitados, frutos da permanência de cada coração aqui, Pai. Os próximos 5, 10, 15 anos, Pai, eu quero ver, Pai, daqui todo esse tempo, essa galera permanecendo, vivendo coisas que a gente jamais imaginou viver um dia, Pai. Em nome de Jesus, nos dá esse coração sábio, Pai. É isso que nós te pedimos nesse final de tarde, nos dá esse coração sábio, capaz de discernir, Pai, capaz de escolher bem, Pai, capaz de olhar não simplesmente com um olhar momentâneo, mas a perspectiva da tua visão, Pai. Visão é essa capacidade de enxergar o que muitas vezes não se tem em mãos,
mas que com o coração a gente pode ver, ouvir e sentir, Pai. Então, nos dar essa visão, Pai, essa visão além, essa visão do alto, Pai. A palavra fala que os teus pensamentos são muito mais elevados do que os nossos pensamentos, então nos ensina a olhar conforme os teus pensamentos, Pai. Nos ensina a olhar, Pai, conforme a tua visão, Pai. Nos ensina a decidir conforme a tua visão, em nome de Jesus. Todo o play diz: amém. Amém. Glória a Deus. Será que você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Galera, e antes da gente concluir agora a programação da tarde, eu queria dar a oportunidade para você que ainda não decidiu por Jesus, assim, de uma maneira simples, de uma maneira tranquila, você que nunca fez essa decisão, você que ainda não decidiu por Jesus e fala assim: ei, Levi, cara, esses dias tem falado muito ao meu coração, desde ontem, hoje pela manhã, hoje à tarde, eu quero decidir, eu quero tomar esse passo aí, tomar essa decisão sábia, eu quero escolher de uma maneira sábia. Se é você, do teu lugar, levanta tua mão, eu quero te dar um abraço. Amém? Ninguém? Enfim, hoje até o final da noite, hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia. Pode ser que nessa mensagem agora você não queira, mas eu te falo que hoje é o teu dia, brother. Hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia de tomar essa decisão, hoje é o teu dia de iniciar uma jornada nova, de iniciar uma nova história, hoje é o teu dia. Amém? Tamo junto? Louvor vai tocar mais uma vez? Sim ou não? Legal, vem aqui pra frente, tribo Pison, tribo Atos 29, tribo... Vem todo mundo para cá e vamos celebrar, galera. Não perde hoje à noite, que hoje à noite está demais.